Fala rapaziada, Paulo Fontel aqui com vocês. Eu vou trazer agora o pós-jogo, Paysandu e Brusque. Acabei de voltar da Curuzu, terminou 1-1 o jogo empatado. Para quem teve lá no estádio, viu como foi frustrante esse resultado. Frustrante porque o Paysandu apresentou um bom futebol no primeiro tempo, no segundo tempo já não foi tão bem assim. Só que o que acontece é que o Brusque veio para um total antijogo. Foi frustrante, deu raiva, quem tava no estádio ficou xingando o tempo inteiro. O juiz deu um show de horrores, foi totalmente ridículo a arbitragem de hoje. Então, enfim, tem muita coisa para repercutir nesse pós-jogo agora. Primeiro, rapaziada, vamos falar do primeiro tempo do Paysandu. Eu queria falar agora do ponto positivo. Eu acho que o Paysandu ele criou muitas jogadas, apesar de não ter concluído tantas jogadas em gol. O Paysandu concluiu, fez muitas jogadas, principalmente ali pelo lado direito, onde tinha o Edilson e o Cauã Hinkel. Eu vou até mostrar aqui as estatísticas para vocês. Essas aqui são as estatísticas do primeiro tempo. A posse de bola do Paysandu é bem maior do que a do Brusque, 63%. Finalizações 14, finalizações no alvo 7, escanteios 12. 12 escanteios, cara. Era escanteio o tempo inteiro nesse jogo. Cartão amarelo, um pra cada. Um pro Brusque, se eu não me engano, foi pro camisa 7. E o Paysandu, o Caio Melo. Total de finalizações 14, no alvo 7, finalizações para fora 7. Então, esse aqui foi o primeiro tempo, as estatísticas do Paysandu aqui no primeiro tempo. E não tem como falar desse primeiro tempo sem falar da atuação ridícula do árbitro, cara. O árbitro anulou um gol do Paysandu legítimo. E pra quem não tava no estádio, ficou ainda mais claro. Pra gente que tava no estádio, a gente já sabia que o gol tinha sido legítimo. E isso aí tá virando sino na vida do Paysandu nessa Série C. Primeiro foi contra o Volta Redonda, um gol anulado legítimo do Caio Melo. E agora um gol anulado do Ítalo, cara, debaixo da trave. O juiz marcou mão. Ridículo, totalmente ridículo o que esse juiz fez. Eu já fiz uma pequena apuração e, pelo visto, o maior jogo dele no ano foi Águias de Marabá e Madureira. É um juiz da Federação Carioca. Não me recordo agora o nome dele, mas é um juiz carioca que, pra mim, não tem que apitar mais nenhum jogo dessa Série C. Ele prejudicou demais. Ele deixou que o time do Brusque optasse pelo antijogo desde o começo. O goleiro do Brusque, ele caiu com 12 minutos, cara. Que ridículo. Que ridículo. Matheus Nogueira, o nome do goleiro do Brusque. Não é o mesmo que jogou no Paysandu. Que ridículo. Que atuação boa, individual. Mas assim, como jogador, que mau caráter, cara. O cara praticou o antijogo o tempo inteiro. O cara tem 39 anos, né? A gente já sabe que não tem mais muito tempo no futebol. E, infelizmente tem toda essa idade e toda a malandragem do futebol brasileiro. O cara não veio pra jogar, não somente ele, como o time do Brusque inteiro praticou o antijogo. É tipo aquele Boca que jogou a final do contra o Fluminense, que passou nos pênaltis, empatando em 0-0 e não marcava gol. É o Brusque, cara. O Brusque não veio pra atacar, o Brusque atacou em momentos pontuais, veio por uma bola o tempo inteiro atrasando as saídas de bola do Paysandu quando cometia muitas faltas, parava o jogo o tempo inteiro e não deixava os jogadores do Paysandu cobrar rápido. Então, foi antijogo o tempo inteiro. O técnico Júnior Rocha no final ainda falou que se um dia o Gabriel Mesquita fizer isso, na mesma hora ele vai tirar o Gabriel Mesquita. Então, total antijogo. Foi um jogo. O Brusque tá ali bem próximo da Argentina. Não sei se o técnico deles é argentino, mas um jogo bem parecido com o que os argentinos e os uruguaios fazem. Total antijogo, o time não veio pra jogar, o time não tocava a bola, o time só se defendia. E as estatísticas estão aí pra provar que esse time do Brusque é ruim, cara. É ruim. É ruim. O lado esquerdo do Brusque é muito ruim. O Peterson, ele ataca e ele não volta pra defender. Então ele sempre deixa o lateral esquerdo dele exposto. O que acontece é que o Cauã Henrique fez um primeiro tempo horroroso, cara. Cauã Henrique não dá pra ser titular, cara. Não dá, Júnior Rocha. Tá na hora de começar com o Thalisson. Enquanto o Thalisson não volta, o Thalisson tem que jogar. O Thalisson tem que jogar. O Cauã Henrique não fez um bom primeiro tempo. Ele foi anulado, cara. E, sinceramente, olha, o moleque é da base, a gente sabe que pode vingar depois, mas nesse momento ele não tá rendendo, cara. Tem que tirar ele. Tem que tirar ele. Tem outras opções no ataque. Tem o Thalisson ali, que pra mim é o número um, enquanto o Tylon não voltar. Então não dá pra continuar com esse cara no ataque, velho. Ele não sabe atacar em diagonal, ele não fazia o facão nenhuma vez. O Edilson fez uma boa partida, mas o Cauã Henrique prejudicou a partida do Edilson. Porque ele não atacava e também não voltava, velho.
E quando ele voltava, ele tava perdido em campo, ele não sabia o que ele tava fazendo. Principalmente ali no final do primeiro tempo, ele tava totalmente perdido, ele não sabia quem que ele marcava. Tinha hora que ele tava na defesa e o Paysandu já tava atacando, cara, bem no finalzinho ali do primeiro tempo. Então, pra mim, foi o pior, assim, disparado da partida. Cauã Henrique muito abaixo dos outros. Nota 5, assim, no máximo 5. Jogou muito mal, cara. Muito mal, muito mal, muito mal. Muito mal. Pior do que ele, só o juiz que anulou o gol legítimo do Ítalo, debaixo da trave. Ele marcou mão e tem vários ângulos mostrando que não foi mão. Tem vários ângulos mostrando que foi um gol legítimo do Paysandu. O influenciador, não sei se ele é jornalista também, Gabriel Davis, assim como o RS Live Esportes, estava no gol de trás do Paysandu. Conseguiram gravar esse lance. Tá, que o juiz anulou o gol, falando que teve um toque de mão, mas ninguém tocou na bola com a mão, mano. Tocaram, Wagner? Foi revisado pelo VAR, inclusive pelo seu VAR, pelo do RF Live lá. Foi. Você que gravou, você viu uma mão aí? Nada. Pra mim foi lance normal. Normal. Vai sendo prejudicado pela arbitragem. Cara, ridículo. Não foi nada, não aconteceu nada. Mais um gol que foi anulado. Mais uma vez o Paysandu foi prejudicado porque esse senhor teve, assim, o disparate de marcar esse lance totalmente ridículo. E ele já tá envolvido em algumas outras polêmicas, né? A torcida do Vasco odeia esse cara. Ele não vai apitar mais nenhum jogo do Vasco no Campeonato Carioca. Então, com todo respeito, o cara que tá acostumado ali a apitar Volta Redonda e Madureira, ele não tem calibre pra estar apitando um jogo dentro da Curuzu, cara. A Curuzu é um caldeirão, velho. A Curuzu é um caldeirão. A Curuzu tava chovendo, lotada, e a galera tava lá gritando, que nem maluco. Eu tô com virose, mesmo assim continuei gritando. Agora que deu uma melhorada pra me poder gravar. Tanto que eu não gravei no estádio, não falei muito no estádio. E, rapaziada, o Marcelo de Lima Henrique, se eu não me engano, ele deu uma entrevista no Charla Podcast falando que aqui é um dos piores lugares pra apitar. Porque a torcida tá em cima. E a gente viu como é. Nossa torcida apoia demais. Então, não tem como colocar um árbitro pequeno, muito pequeno, pra apitar esse tipo de jogo. Agora, bora pular pro segundo tempo. No segundo tempo, o Paysandu leva gol no começo do segundo tempo. Se eu não me engano, o gol do... Vamos só confirmar aqui. Ó, o gol do Brusque do Cipriano sai aos 51 do primeiro tempo. Então, rapaziada, na minha opinião, não foi nada, cara. O Massinho, ele teve o choque ali no decorrer da jogada, mas o Cipriano, que é o zagueiro, ele roubou a bola do Massinho e ele também chegou depois pra finalizar. A gente sabe que foi um choque grave, choque de trabalho, na minha opinião, mas foi uma roubada de bola legítima ali, na minha opinião. Depois de que eu vi o replay, eu tive certeza que foi legítimo. Na hora do estádio, eu xinguei. Só não chamei o cara de santo, parceiro, mas até porque ele já tinha feito uma merda gigantesca no primeiro tempo. Só que, na minha opinião, não foi lance ali pra marcar falta, não. Foi um erro um erro do Bacinho na proteção ali. E o Cipriano conseguiu fazer a roubada de bola, roubou a bola, conseguiu tocar pro jogador do Brusque. A bola bateu na trave e na volta, no rebote, ele conseguiu fazer o gol. Então, tenho muitas reclamações do árbitro, ele foi ridículo na maior parte da partida, mas relacionado a esse gol do Brusque, não. O gol foi legítimo. Só que o que acontece? O goleiro do Brusque, ele continuou caindo. No primeiro tempo, acho que foi umas 3 vezes, mas no segundo foi absurdo, cara. Umas 4 vezes ele caiu. O tempo inteiro ele caía. E quando ele não caía, eram os jogadores do Brusque que começavam a cair. Aí o lateral direito, o número 2 ali, eu não sei o nome dele, mas toda hora caía também. Levou um cartão amarelo. Ainda teve o lance... Teve um lance de fair play, cara, que o Paysandu devolveu a bola pro Brusque depois de uma dessas caídas que eles deram. E simplesmente o Brusque, na hora de que o Paysandu devolveu a bola, o Brusque foi pra cima com tudo, velho, pra fazer o gol. E aí o Paysandu conseguiu ainda retomar a bola, mas o Brusque atacou. E quando terminou esse lance, meu amigo, começou a porradaria. Porque o cara fez de sacanagem, né? O Paysandu devolveu a bola pra ele e ele simplesmente foi pro ataque com tudo, velho. E quase saiu o segundo gol do Brusque numa total falta de fair play. Total falta de fair play.
Então, não dava pra ter fair play nesse jogo. O Paysandu não pode ser garoto nesse tipo de jogo, velho. O Brusque não veio pra jogar futebol. O Brusque não pratica futebol. Esse time do Brusque é catimbeiro. Veio pra catimbar o jogo inteiro. Foi 90 minutos catimbando. Então, não dá pra fazer um jogo nesse nível. Tem que catimbar também, velho. Os caras tão catimbando, bora catimbar também. Parceiro, não dá. Isso é futebol, tem que ganhar, velho. Os caras estavam batendo, os caras estavam enrolando, caindo no chão toda hora. Então, qual era a atitude que tinha que fazer? Não devolvia a bola em nenhum momento. Caiu, não devolve a bola pra esses caras, velho. Não devolve a bola pra esses caras. Não tinha como devolver a bola pra esses caras. Agora falando aqui, ó, das estatísticas do segundo tempo. De novo, Paysandu na frente, ó. 61%. Total de finalizações, 8. Dessas 8, 3 no gol. Brusque, 2 finalizações e 2 no alvo. Escanteio, Paysandu 6. Aí o Brusque 1. Cartão amarelo. O Brusque levou 4 no segundo tempo, parceiro. Paysandu só 1. Aí agora bora pegar a estatística total do jogo. 62% da posse de bola do jogo foi do Paysandu. 22 finalizações. Olha o tanto de chance criada, velho. A gente não pode dizer que foi tudo um erro do Paysandu. O Paysandu não errou em tudo, velho. Tem coisa pra ajeitar? Tem coisa pra ajeitar, mas o Paysandu foi bem. 10 finalizações no alvo. O goleiro do Brusque, apesar da cera imensa que ele fez, foi um bom jogador. Ele fez boas jogadas. Ele atuou bem. Só que, infelizmente, é um jogador medíocre, né? Que ficou o tempo inteiro fazendo cera, catimbando o jogo inteiro. E, por mim, se ele não fosse desse jeito, ele teria sido eleito o melhor jogador do jogo. Só que ele foi um catimbeiro, pô. E a gente não pode premiar catimbeiro. O cara fez o antijogo. Um cara que faz o antijogo não pode ser premiado com o melhor do jogo. Escanteio, o Paysandu teve 18. Cartão amarelo, 2. 5 pro Brusque. Então, a gente pode ver aqui que foi totalmente dominante esse jogo pro Paysandu. E é isso aí, rapaziada. É incrível como o Paysandu perdeu esses pontos em casa. Falando de atuação individual, pra mim, a pior foi disparado o Cauã Henkel. Não jogou nada na ponta direita. O Cleiton Pego tem que começar a soltar mais essa bola também. Ele é um dos poucos jogadores que puxa pro meio, né? E traz a jogada mais pro meio. Só que quando ele traz pro meio, a gente percebe que não tem um jogador que se apresenta ali pra trabalhar essa bola com ele, fazer uma tabelinha. Então é bem complicado. O Paysandu ele tem que jogar abrindo espaço. Não tem um jogador que faz o facão. O Cleiton Pego não faz o facão. O Cauã Henkel muito menos, cara. Muito menos. Quem faz bem abrindo espaço é o Tylon, que é um jogador de velocidade que faz esse tipo de jogada. O Ítalo não teve bem hoje, apesar do gol. Ele não teve tanto destaque assim. Ele perdeu muitas bolas. E pra mim, assim, outro destaque negativo pra mim foi o Marcinho, cara. A gente viu ali nas estatísticas, o Paysandu teve muitos escanteios e muita bola parada. E o Marcinho não acertou nada. Não acertava nada. Hoje não era o dia dele, a gente sabe. O nosso 10 joga muito. No Campeonato Paraense, pra mim, foi o melhor jogador. Mas dessa partida aqui, ele realmente estava muito abaixo. Mas agora a gente espera que contra o Barra ele volte com tudo e faça uma boa partida. Alguns outros jogadores fizeram uma boa partida pra mim, como o Castro. Cara, que zagueiro bom. O Paysandu acertou demais na contratação do zagueiro Castro. O Bruno Bispo fez uma partida ali que não dá pra comprometer tanto, mas eu também não gostei muito. Assim, na minha opinião, o Quintana tem que continuar sendo o titular ali da parte esquerda da zaga. O Bonifácio fez um jogo, assim, pra mim, tranquilo. O Toboca entrou depois, também é um bom jogador. O Cleiton Pego fez um bom jogo, de forma geral também. Cleiton Pego. O Pedro Henrique jogou demais, joga demais. Assim, a visão de bola que o Pedro Henrique tem é absurda. É um jogador realmente excepcional. Não é à toa que tem grandes times de olho nele. E é um jogador que pra mim vai render muito ainda no Paysandu. E não vai demorar muito pra sair. Então a gente tem que renovar com ele e botar uma boa multa. Que é um jogador que vai dar fruto pro Paysandu. Caio Melo, de forma geral, fez um bom jogo também. Então é até complicado a gente falar de jogadores que fizeram bons jogos e no final a gente não teve a vitória. Mas a gente tem que colocar muito isso na conta do juiz. Ele prejudicou demais. Esse cara tinha que sair da Série C. Não tem como continuar isso com ele. Não tem como continuar a Série C com esse cara pitando. É isso aí, rapaziada. Eu queria pedir aqui pra vocês seguirem o meu canal. Começarem a também acompanhar minhas redes sociais. O mesmo link que tenho aqui
mesmo nickname que eu tenho do YouTube, eu tenho no Instagram e eu tenho também no TikTok. Então, se você quiser acompanhar, eu não falo só do Paysandu, deixando isso bem claro, eu falo de vários clubes, eu falo até do clube rival. Não de forma específica, né? Obviamente eu sou Paysandu, então eu não cubro o Remo, mas de alguns jogos que ele participa, porque eu falo bastante da Série A, falo da Série B, falo da Série C, falo da Série D, Copa do Brasil. Por enquanto eu só não tenho falado muito da Europa. Basicamente é isso. Um abraço pra todo mundo que tá gostando do meu conteúdo. Eu peço pra vocês se inscreverem, colocarem o sininho e deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo que isso fortalece demais. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou dessa partida.